Sejam todos bem-vindos ao IntelliTalks, começando aqui nosso primeiro episódio, diretamente do Distrito AMB. Estamos aqui no Fórum E-Commerce Brasil, eu convidado pela segunda vez pela IntelliPost, para falar de temas super interessantes e super relevantes para quem acompanha o mercado. Primeiro painel de hoje, logística para pequenos e médios e-commerces. Como crescer sem perder o fôlego. Tem aqui comigo Daiane Dias, CRO da Superfrete, e Pedro Carvalho, agora Head of Growth da IntelliPost. Vou começar apresentando os nossos convidados e vou pedir para que cada um fale um pouquinho da sua empresa. Começando aqui pela Daiane Dias. Daiane Dias, formada em RI, mas especializada em logística para uma pós-graduação. De 4 posições pelas quais você já passou na Superfrete, 2 foram em C-Level, COO e agora CRO. É uma pessoa que tem muito a contribuir com quem está assistindo a gente. Daiane, conta pra gente um pouquinho do que a Superfrete faz e como ela começou. Primeiro, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. A Superfrete nasce com o propósito de alavancar as vendas online dos micro e pequenos negócios no Brasil. Por isso que a nossa primeira estratégia de plataforma é um aplicativo para que esse pequeno negócio tenha acesso a fretes competitivos com até 80% de desconto nas melhores transportadoras do Brasil. Como esse pequeno negócio começa sem muito volume de venda, a nossa estratégia é justamente apoiar e acrescentar nessa alavancagem desses negócios no Brasil. Pedro, você é formado em marketing, tem uma pós-graduação em pessoas, quer dizer, uma pessoa que viu bastante coisa acontecendo, tem uma experiência longa dentro do mercado, talvez tão longa quanto possível dentro do que você faz. Me conta um pouquinho da tua nova posição e da parceria que vocês desenharam agora com a Superfrete. Acho que o que muda da nossa conversa do ano passado para cá é que nós adicionamos à estrutura comercial de crescimento o time de expansão de novas regiões, né? Onde nós adicionamos essa análise de dados para abertura de novas operações, desenho também de novos produtos conforme demanda. Eu acho que isso está muito conectado até com o início da parceria junto ao Superfrete, cujo objetivo é democratizar, né, o acesso a esse pequeno e médio empreendedor também a soluções mais competitivas de frete e também ter maior presença dentro de todo o território nacional. Bacana. Você falou um pouco da expansão regional. São quantos estados hoje? Hoje nós temos 300 cidades ativas, nós temos participação em 5 estados e até o final do ano nós temos aí mais 5 operações saindo do forno. Bacana, bastante coisa. Se considerarmos que o Brasil tem mais de 1 milhão de e-commerces ativos, segundo a Becom, e grande parte deles não utiliza soluções logísticas profissionais, quais seriam as prioridades, ou qual seria a prioridade número 1 que vocês, como especialistas, recomendariam para esse público nesse ano, em 2025 agora? Quando um pequeno negócio está iniciando, né? Primeiro a gente tem aquela preocupação com o produto, com as vendas. Normalmente a logística vem por último quando começa a doer. Então, uma dica estratégica seria já procurar essas plataformas, como a Superfrete, por exemplo, para conseguir ter acesso a fretes mais competitivos com prazo, ainda que você seja um pequeno empreendedor. Porque a lógica anterior era de que você precisaria ter muito volume para negociar com a transportadora. E o que a gente faz é unir o volume desses pequenos empreendedores para conseguir oferecer não só preço, mas também um prazo estratégico para conseguir essa alavancagem de vendas. Dani, aproveitando você aqui, eu sou um pequeno empreendedor, estou começando agora. Legal. Em que momento eu entro em contato com vocês, procuro vocês? Tem que esperar um pouco, tem que crescer? Qual que é o momento correto? Não tem mínimo de envios. A partir do momento que você começou a enviar e tem uma necessidade de enviar ou dentro do mesmo estado ou interestadual, você já pode buscar a Superfrete, por exemplo. Então, prioridade número 1, na tua opinião, é procurar a Superfrete para começar a entregar. Sim, e tem um ponto adicional que é muito interessante, que é o relacionamento e o atendimento que a gente oferece. Muitas vezes, se você vai para um fornecedor com volume baixo, talvez você não tenha essa prioridade, por motivos óbvios, mas dentro da Superfrete a gente sempre priorizou esse relacionamento com o pequeno cliente. Obrigado. Pedro, agora você, qual que é a prioridade número 1 que você recomendaria para esse público em 2025? Sem dúvida, é inserir a logística dentro da estratégia comercial. Eu acho que isso é um pilar, né, fundamental aqui pensando na escala e no início das operações, até porque hoje, né, quando nós olhamos, né, pequenos e médios empreendedores, eles
tem um desafio aqui de diversificar também os métodos de envio, ter um maior número de transportadoras, justamente para oferecer a melhor a experiência na ponta, né? E aí isso está muito ligado a associar isso até a precificação, a parte de integração também sistêmica, para disponibilizar a melhor experiência possível para esse cliente na ponta e também evitar, né, abandono de carrinho, enfim, outros temas que podem vir a ocasionar a queda de vendas. Eu ter o melhor preço, o melhor produto ainda não é o suficiente. Ainda não é o suficiente. Perfeito. Vou seguir aqui, tá falando bem, uma pergunta para os dois também. Vou seguir a mesma regra aqui, começando pela Daiane. Nos últimos 2 anos, houve um boom nas soluções logísticas para pequenos negócios, né? Acho que está sendo mais relevante para o nosso mercado. Na visão de vocês, qual é o maior erro estratégico que esses empreendedores ainda cometem ao escolher um parceiro logístico? Boa. O primeiro é deixar doer antes de se antecipar ao problema. O segundo é priorizar só preço. Hoje em dia não é só o preço que vale. O cliente final, né, que seria o buyer nessa situação, o cliente do meu cliente nesse caso, ele precisa ter acesso à variedade, ele precisa ter visibilidade dessa jornada de entrega. Para ele saber quando ele vai chegar, para ele se programar para receber. Enfim, se eu não tenho essa jornada bem lapidada para o buyer, eu vou perder venda também, eu enquanto negócio. Então, o erro estratégico está exatamente nesse olhar. Eu priorizar só preço e não priorizar essa jornada como um todo também. Trabalhando com vocês, esse teu cliente que atende o buyer é o consumidor final, quem compra o produto. Perfeito. Ele consegue atender sem grande sofisticação, sem precisar ser um desenvolvedor, um especialista em frete? Ótima pergunta, sim. Hoje, inclusive, os nossos clientes conseguem compartilhar o rastreio real-time no WhatsApp ou em outra plataforma que ele queira com o cliente final, justamente para facilitar esse acesso à informação. Então, é como se eu estivesse começando um negócio agora e eu já tivesse a tecnologia como um ferramental para compartilhar esse rastreio. Incrível, acho que um diferencial grande que você traz para quem está trabalhando, começando agora. Pedro, eu queria saber, na tua visão também, qual que é o maior erro estratégico que esses empreendedores que estão começando cometem na hora de escolher um parceiro logístico? Eu acho que a diversificação, muito como a Dai comentou, é algo muito importante nesse início, até para validação de cenários, né? Pensando no perfil de cliente que você tem, a variação também, né, de regiões de entrega. Você diversificar o número de fornecedores, né, dentro dessa cadeia é super importante para que você consiga disponibilizar a melhor experiência possível, né? E além disso, acho que tem uma outra questão que é super estratégica aqui, que é a comunicação, né? Como a Dai comentou, você oferecer uma comunicação fluida e assertiva para esse cliente evita muito desgaste e também faz com que esse empreendedor consiga manobrar e se comunicar com os parceiros sobre eventuais movimentos e necessidades para garantir esse processo mais liso possível de ponta a ponta. Pedro, agora eu sou uma pessoa que está começando agora. Eu tenho acesso à estrutura e essa rede de parceiros que a IntelliPost disponibiliza para o mercado, mesmo sendo pequeno? Dá para ter isso? Sim, acho que não só a IntelliPost, né, como TMS, tem múltiplas soluções do mercado hoje que oferecem para o pequeno e médio empreendedor o acesso a essas transportadoras com condições comerciais competitivas. E além disso também, quando nós falamos de experiências, né, de postagem, acho que ter esse mix aqui de parceiros e também de métodos de envio, acho que é super importante. Entre elas, pontos de coleta, enfim, você ter uma gama aqui de possibilidades é super relevante. Muito bacana, acho que o mundo está mudando bastante para melhor, né, nesse sentido. Vou fazer uma pergunta agora direcionada para você, Daiane. Segundo um estudo da All-In e Opinion Box, o frete caro é o maior motivo de abandono de carrinho no Brasil. Isso foi citado por 63% dos consumidores que foram entrevistados. Como que pequenos e médios empreendedores podem mitigar esse problema sem comprometer a sua margem de lucro? Legal, isso é muito importante. Primeira coisa, buscar parceiros que já ofereçam esse preço mais competitivo. Segundo, identificar em termos de valor do produto o que seria um frete que faça sentido, porque às vezes você pode embutir o valor do frete dentro do produto para poder conseguir esse checkout mais atrativo. Você pode também ter estratégias de frete fixo. E a gente, enquanto Superfrete, a gente produz muitos materiais
para suportar essa estratégia. Então tem calculadora de frete em cima do preço do produto, para você já ir com tudo pronto e colocar o checkout o mais desejável possível, isso não gerar uma dúvida também nesse cliente final que está ali. Então eu acho que é pensar dessa forma mais estratégica, como eu componho o frete em cima do valor do produto para não perder margem também, né? Vou sair um pouco do roteiro para te fazer uma pergunta que eu acho interessante. Vamos dizer que eu seja uma pessoa que constrói sapatos artesanais em casa, eu sou um artesão, sou uma pessoa que constrói alguma coisa, eu quero botar isso online para vender. Perfeito. Minha especialidade é construir sapatos, costuro, corto. Quando você fala de calcular frete, de pensar numa estratégia, me parece muito distante. O que a Superfrete consegue fazer ou tem feito para facilitar, para trazer esse empreendedor para o mundo de uma estratégia de frete que é quase todo? Excelente. Dentro do nosso blog a gente tem uma série de conteúdos e materiais disponibilizados para fazer esse processo de educação estratégica, porque o nosso objetivo é fazer com que os empreendedores foquem na venda, enquanto a logística a gente consegue resolver. Só que nesse meio do caminho surgem várias dúvidas, então a gente também faz esse apoio educacional de formação desses empreendedores para que daqui a pouco eles sejam médios e grandes negócios bem-sucedidos. Então, só para entender aqui, você é uma pessoa que tem a pós-graduação no tema, é uma coisa bastante complexa. Sim. Se eu for um pequeno empreendedor que estou começando, eu ainda assim tenho acesso, consigo fazer de forma simples com vocês? Consegue. E a gente também, o nosso atendimento também está preparado para tirar dúvidas nesse sentido. Pedro, agora para você, tá? Direcionando aqui uma pergunta diferente. Em um cenário em que o cliente quer receber cada vez melhor, e aí melhor pode dizer um monte de coisa, mais rápido, mais barato, com mais qualidade. E o custo de frete, a gente trouxe um estudo aqui, ele chega a representar 60% do ticket médio. Quer dizer, gastei R$100 no produto, às vezes R$60 desses 100 são só o frete. Isso sobretudo em médias e pequenas lojas, né? Como que eu faço para equilibrar essa equação, ser mais competitivo na hora de vender? Boa. Bom, acho que sobre essa questão de competitividade, acho que ela envolve muito essa questão de mix de ofertas e de parceiros de transporte, né? Então você tem variação do ticket médio e também perfis distintos de clientes aqui. Você tem aquele cliente que aceita pagar um valor mais alto de frete e quer receber o pedido amanhã. Você tem aquele cliente que quer o frete grátis e não tem pressa para receber aquela encomenda. E de fato esse mix ele é super importante nesse processo de tomada de decisão do cliente também. Ou seja, trabalhar com múltiplos cenários e modais aqui, eu acho que é de extrema relevância, justamente pensando na fidelização também desse cliente. Principalmente quando nós temos ali empreendedores que têm o desafio de trabalhar com um produto de ticket médio muito baixo e eles precisam ter uma condição de frete competitiva. Às vezes ele tem um produto de R$20 e fala, cara, capinha de celular, como eu envio isso, e o frete ele pode bater ali um valor muito próximo ao do próprio produto, né? Como trabalhar esse mix, também dilatando a composição, né, de mais produtos na oferta e também trabalhando com diferentes experiências, né, com relação a prazo, buscando um frete mais competitivo. Vou pegar um pouco do que você falou e vou sair um pouquinho do roteiro também. Pedro, o que é o melhor frete? É o mais rápido? É o mais econômico? É o mais eficiente? O que é o melhor frete hoje? O melhor frete é aquele que atende melhor a necessidade do consumidor. Acho que sem dúvida é o que melhor atende esse mix, né? Tanto de preço, prazo e também levando em consideração o nível, né, de serviço, de expectativa desse cliente também. Inclusive, acho que só pegando um gancho sobre esse ponto que você trouxe, até trazendo um pouco para a nossa operação, falando sobre o Pega Aqui, um dos objetivos do ponto de postagem é justamente, né, pensando na nossa operação, nessas 300 cidades, cara, ser de fato um player agnóstico, onde eu recebo encomendas de múltiplas transportadoras que têm prazos distintos, enfim, tem negociações diferentes ali. Através desse formato de consolidação mesmo desses players, eu consigo oferecer uma experiência de postagem melhor para esse pequeno e médio empreendedor e também consigo para o cliente final atender aqueles pedidos que têm uma necessidade de uma pressão por prazo maior e também aqueles outros pedidos que têm um prazo mais dilatado e um custo, né, menor de frete. É um desafio complexo para uma solução que muda a vida de quem recebe e de quem vende, né? Com certeza. Pular aqui para uma pergunta para vocês dois, tá? Bastante interessante. Isso para quem está assistindo a gente é uma coisa que você leva para casa. Quem é da área pode aprender um pouco mais e ter um ganho efetivo agora com essa pergunta. Na opinião de vocês, quais indicadores logísticos
um pequeno empreendedor deve acompanhar desde o primeiro dia para garantir que ele está construindo uma operação escalável e saudável? Começando por você, Dai. Vamos lá. Primeira coisa é a taxa de sucesso da entrega, ou seja, daquele prazo, né, que a gente prometeu para o cliente final, quantos % são entregues efetivamente no prazo, e a partir daí você fazer uma análise de acordo com esses fornecedores, o que está saindo, o que não está, e buscar direcionar e organizar de alguma forma essa operação. A gente também tem questão de extravio, não entrega, né, que também é um problema, porque depois você tem que reenviar, por exemplo, e a satisfação desse cliente final com essa experiência de entrega. Você não precisa ser grande para perguntar se seu cliente gostou, inclusive isso pode ser um gancho de uma próxima venda. Quero saber como é que foi a entrega e tal, se foi tudo ótimo. Pô, por que você não compra de novo? Tô aqui com uma promoção. Então, eu acho que esses três, na minha opinião, fecham bem, aí o Pedro agora me complementa. Agora, taxa de sucesso é um cálculo, né? A quantidade de vezes que eu entreguei com sucesso sobre normalmente total... você já tem um nível de serviço, né? Sim. Que você tem um combinado ali, é garantir que isso aconteça, e quanto maior, melhor. Ou seja, se eu uma taxa de 100% ela é não tão viável assim, mas de 98 já é um bom caminho para começar em relação a atraso. E como que eu faço para calcular isso? Preciso de uma ferramenta de fora? Eu preciso buscar em algum lugar? Se a pessoa usar Superfrete, a gente tem que garantir isso para os transportadores. Então é só bater lá no nosso atendimento. Ele consegue ver essa informação? Ele consegue medir do lado dele, e se não tiver de acordo com os prazos estabelecidos, a gente consegue negociar depois com a transportadora. Sim. Então eu não preciso ser um mega especialista logístico para saber se esse indicador, a taxa de sucesso, tá legal, não tá legal, posso Não, inclusive nem precisa esperar acontecer muitas vezes, né? Se numa entrega já teve problema, a gente espera que você venha, né, o cliente venha falar com a gente, porque a gente precisa resolver. Ele vem. Legal. E na tua opinião, Pedro, quais são os indicadores que eu tenho que olhar desde o dia 1 para garantir o sucesso do meu negócio? Acho que muito em linha com o que a Dai comentou, né? Taxa de sucesso, NPS, acho que é algo muito importante. E até trazendo um pouco para o contexto, né, da Pega Aqui, operação com pontos coleta, nós medimos também o NPS do cliente, né, do e-commerce, do cliente da Pega Aqui, do e-commerce que vai lá postar num ponto, tá? Entendendo como foi essa experiência de postagem, com relação à fluidez do processo, tempo de permanência no local, atendimento daquele estabelecimento, né, durante o processo. E além disso também, quando nós falamos de satisfação, né, tem a satisfação do cliente final, e também tem essa satisfação do pequeno e médio e-commerce, onde está muito conectado até essa parte de expansão que nós falamos no início do papo, onde nós temos uma análise recorrente, né, em mapa de calor das regiões, onde eu identifico regiões potenciais ali para abertura de novos pontos, justamente para ter a melhor experiência possível também, menor deslocamento desse pequeno e médio empreendedor, fazendo com que ele, né, desprenda cada vez menos tempo nesse processo de postagem. Ou seja, né, tem um link, né, nós temos um posicionamento diferente na cadeia por ser um player de primeira milha, né, com muito foco na primeira milha, mas tem um impacto direto em todo esse processo de satisfação também, e até mesmo de prazos de postagem, né? Se eu tenho um ponto mais próximo, eu faço com que aquele seller poste mais cedo dentro do horário de corte, enfim, e o cliente final recebe o produto mais rápido também. E a gente sabe que tem uma parceria firmada entre a Intelipost e a Superfrete, e isso é bom para o consumidor final, isso é bom para o cliente de vocês. Me conta um pouco dessa parceria e quais são as vantagens que vocês trazem para o mercado, o que tem de legal para o mercado a partir dessa conexão das duas empresas? Legal, um dos objetivos da Superfrete é se tornar a maior rede de logística digital do Brasil. Quando a gente fala em rede, a gente fala de conexões com outras empresas em termos de parceria. Com a Pega Aqui é muito essencial, porque a gente vai levar comodidade para esse pequeno empreendedor. Ele não precisa mais ir para longe para postar, ou ir em lugares diferentes para postar mercadorias que ele está enviando, por exemplo, com transportadoras distintas. Ele pode pegar todas as transportadoras e deixar num único lugar, e a gente garantindo, né, Pedro, rastreabilidade de ponta a ponta. Com certeza, eu acho que um dos diferenciais, além da comunicação fluida, como a Dai comentou, é justamente essa inteligência no processo de expansão, garantindo a melhor jornada desse seller, né? Onde nós realizamos, né, dentro de uma periodicidade de análise, justamente para abertura de novas praças, movimentação com relação à localização desses pontos, fazendo com que cada vez mais esse seller fique
próximo ao ponto de coleta e tenha a melhor experiência possível. Uma dúvida minha, quantas regiões a gente consegue atender hoje dentro dessa parceria? Hoje nós temos ativo o estado de São Paulo, tá? E nós temos já agora para H2 o plano de abrir mais 5 estados e espelhar também a nossa abrangência ali com mais de 300 cidades para o segundo semestre. Chegando aqui para os finalmente da nossa conversa, eu queria fazer uma pergunta que também não está no roteiro, para vocês dois, assim, 2025 está na metade, tem bastante ano para acontecer ainda. Vem novidade aí, tem coisa legal para acontecer. O que vocês podem contar para a gente que vem aí? O que vocês acham que vem aí no mercado? Boa. De Superfrete, a gente está expandindo a parceria com a Pega Aqui. Eu acho que a gente se une muito nessa questão de colocar a tecnologia a favor dos nossos clientes na escala. Hoje na Superfrete a gente tem mais de 110 mil clientes ativos mês, então sem tecnologia é impossível oferecer esse relacionamento que a gente consegue oferecer. A gente também está lançando aqui no fórum um agent de inteligência artificial que consegue fazer cotação e emissão de frete a partir da foto do produto. Então, se eu mandar a foto dessa garrafa, ele consegue já cotar, trazer as opções e já emitir essa etiqueta. Então, vai muito em prol da gente conseguir democratizar acesso às tecnologias de ponta para esse pequeno e médio empreendedor e apoiar esse crescimento dos negócios mesmo. Legal, tem muita coisa legal vindo aí, então. Sim. E aí, Pedro? Bom, acho que do nosso lado, quando nós falamos de Pega Aqui para o segundo semestre, tem expansão de novas regiões, iniciamos, inclusive na última semana, Fortaleza, nós temos a abertura de mais 5 estados até o final do ano, é algo super estratégico para nós, e além disso, quando nós olhamos o produto, muito conectado com o nosso objetivo de democratizar essa questão da logística, trazer uma renda complementar para o pequeno e médio empreendedor também. Nós estamos lançando uma solução de last mile. Iniciamos uma operação recente agora em São Paulo, já operando com alguns players no mercado. E eu acho que o grande diferencial desse produto é a participação do ponto como elo desse processo na última milha. Geralmente nós temos o nosso produto padrão, ele tem o ponto ancorado ali como a primeira parte do processo. Na entrega nós temos o ponto agora como uma das etapas dessa cadeia, fazendo com que a gente consiga ter uma condição comercial muito competitiva, também gerando receita adicional para esses estabelecimentos. O pessoal, esse foi o IntelliTalks, logística para pequenos e médios e-commerces. Como crescer sem perder o fôlego. Falei aqui com Daiane Dias, CRO da Superfrete, e com Pedro Carvalho, Head of Growth na IntelliPost. Pessoal, muito obrigado. A conversa foi super legal, a gente conversa um pouquinho nos bastidores. Obrigada. Obrigado, gente. João. Valeu.